Olha, eu trago aqui um exemplo para a gente começar a nossa conversa de hoje, de um soldado brasileiro, integrante das Forças de Manutenção da Paz da ONU, né, no Haiti. O Haiti é um país da América Central que nos últimos tempos foi alvo de grandes turbulências políticas, né, com atrocidades, com mortes, com violência e também vítima de terremotos, né, que abalaram o território do país e causaram grandes destruições e mataram muitas pessoas. Então, essas forças da ONU foram enviadas para lá para ajudar. Então, esse soldado brasileiro, ele testemunhou lá durante a permanência aqui, teve diversas atrocidades durante o período em que permaneceu naquele país. Esses episódios incluíram a assistência a pessoas em estado de pobreza extrema, desnutrida, vítima de violência, com lesões graves e cadáveres decapitados, por exemplo. Toda essa situação é trágica, dramática. Esse soldado teve que não só presenciar tudo isso, mas participar ativamente, socorrendo, e dando assistência àquele povo. Então é o seguinte, após o retorno ao Brasil, ele passou a apresentar ataques de ansiedade, com taquicardia, né, aqueles disparos do coração. Apresentava também sudorese, quer dizer, aquele suor, geralmente um suor frio, ou pode ter também um suor quente, né? E um sentimento de desrealização, quer dizer, ele quando voltou ao Brasil, ele achava que eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu estou reagindo de maneira diferente e, por vezes, acompanhado de recordações intrusivas de episódios testemunhados, né, lá no Haiti. Quer dizer, ele vivia esse dilema todo, né, como se tivesse um filme daquelas atrocidades, daqueles quadros que ele presenciou e participou lá no Haiti. E essa passou a ser a vida dele, o dia a dia dele, ao voltar para o Brasil. O soldado passou a sentir-se extremamente ansioso e irritável, qualquer coisinha ele explodia, com essas explosões também de agressividade verbal contra os próprios familiares, né, e amigos que questionavam sobre sua atitude arredia. Quando as pessoas perguntavam por que você está desse jeito, você não era assim, ele respondia, né, de uma forma muito violenta, né? O que não era característica do seu comportamento habitual. Tudo bem, após muita relutância, não somente pelas expectativas de resiliência, como ele era militar, né, aquela formação militar dele, ele apresentava aquele estoicismo característico dos militares, que não desejam manifestar que estão doentes, né? Após de muita resistência, né, ele finalmente resolveu procurar uma assistência psiquiátrica. E o seu diagnóstico foi qual? Foi justamente esse tema que nós vamos tratar hoje. O estresse pós-traumático. Essa situação de anormalidade que acontece quando a gente vivencia um acontecimento grave, né? Quando a gente vive um evento traumático com uma duração de perturbação superior a mais de um mês, né? Nós tivemos aqui na vez passada, falamos da reação aguda ao estresse, que é uma coisa, né, que dentro de um mês se resolve, né? Mas agora nós vamos tratar justamente desse processo quando o evento traumático ele é mais impactante na vida da pessoa e ultrapassa, assim, uma vivência de sofrimento superior a um mês, né? Então, esse aqui é para caracterizar o que seja o estresse pós-traumático, né? Eu queria aqui citar algumas formas. Como é que a gente revivencia a pessoa que passa por esse trauma, né? E esses traumas, eu citei aqui um exemplo de um país
destruído pela guerra e pelos terremotos, né? Mas eu queria dizer que o seguinte, que os estressores, quer dizer, os causadores do estresse, eles têm uma alta magnitude na nossa vida. Não é uma coisinha, por exemplo, eu estou na minha cozinha e de repente eu tenho a notícia de que alguém querido meu passou mal, né? E aí, por exemplo, isso é uma reação normal, quando eu recebo a notícia de que alguém, né? E se manifesta de quê? De uma forma passageira, de ansiedade, a pressão aumenta, o coração passa a bater mais rápido e vem aquela tensão, aquela rigidez muscular, né? Isso aí é uma reação normal diante de alguma coisa desagradável que aconteceu na nossa vida. Agora, é diferente, né, dos estressores, né, que causam o estresse pós-traumático. Por exemplo, crimes violentos acontecidos na nossa família, né? Isso causa um impacto muito grande e pode desencadear o estresse pós-traumático. Acidentes graves, com mortes ou com ferimentos de pessoas nossas queridas, podem também causar o estresse pós-traumático, né? Catástrofe, guerra, como aconteceram no Haiti, e aí nós citamos esse exemplo do soldado brasileiro lá, que foi prestar assistência à população vítima. E imagina o seguinte, o estrago que tudo isso causou nos habitantes locais, que não só presenciaram esses fatos horríveis, mas que sofreram esses fatos, né? Então, são estressores de alta magnitude, né? Cativeiro, pessoas que vivem, acontece muito tempo, né? A gente vez por outra se depara, né, que psicopatas que aprisionam pessoas e deixam essas pessoas muito tempo em regime domiciliar aprisionado, né? E também as pessoas que sofrem nas masmorras, né? Nos tempos de ditaduras militares, de ditaduras totalitárias, né? Redundância dizer que ditadura é totalitária, mas eu afirmo assim, daquelas ditaduras perversas que praticam torturas, né, nas suas prisões, né, deixam essas pessoas, jovens, pessoas idealistas, pessoas praticamente destruídas com esse estresse pós-traumático, né? E aquelas perdas complicadas e inesperadas, né, mortes, né, de pessoas queridas que de uma forma ou de outra causam um impacto muito grande e modificam completamente o roteiro das nossas vidas, né? Então eu estou dizendo isso aqui para justamente caracterizar o que é o transtorno do estresse pós-traumático. Agora, por exemplo, para quem está em casa nos ouvindo, é fácil a pessoa identificar que está com essa síndrome ou só através de uma consulta mais aprofundada? Vamos citar, Marcos, aqui, muito boa a sua pergunta. Como é que eu devo identificar se eu estou com estresse pós-traumático ou se alguém da minha família ou um amigo meu... Primeiro, essa pessoa passou por esse estresse, né? Por essa catástrofe, por esses acontecimentos altamente desagradáveis. Então, essas pessoas, como é que elas se comportam? Recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas. Quer dizer, na cabeça da pessoa passam aquelas imagens daqueles acontecimentos, os pensamentos, a pessoa fica só pensando nisso, e eu tenho uma percepção completamente, tudo que eu percebo em redor de mim está relacionado àquele trauma que eu sofri, né? À noite eu não consigo ter aquele sono bom, tranquilo, são sonos aflitivos e recorrentes, sempre sonhando, né, com aqueles acontecimentos graves que aconteceram na minha vida. As ações e sentimentos meus são como se estivesse acontecendo tudo de novo, né? A pessoa fica com aquela coisa repetitiva na mente, né? Tanto nas suas ações como nos seus sentimentos. E um sofrimento psicológico intenso, né? Sempre movido pela lembrança, a lembrança do acontecimento. Então, você pode identificar realmente se eu estou com estresse pós-traumático e não tenho condições de lidar com isso. Então, aqui não tenho dúvida, se você revivencia essas formas que eu acabo de citar aqui, e também não adianta protelar,
porque aqui exige um tratamento medicamentoso e a psicoterapia, que é para você superar todo esse grande sofrimento que altera completamente a sua vida por um determinado momento, e se você não se tratar, pode se cronificar, né? Então, o especialista que você deve procurar de imediato é o psiquiatra. E então, no caso, pelo que a gente entende e compreende aí, o principal sintoma é você não conseguir esquecer as imagens, o impacto que aquele trauma acabou lhe provocando. Seria mais ou menos isso. O indivíduo, ele sozinho, Marcos, ele procura porque a cada ação corresponde uma reação, né? Se eu adoeço com tudo isso, eu procuro, na minha maneira, na maneira que eu estou podendo, eu procuro me defender do estresse. O que é que eu faço? E às vezes de uma forma errada, que só faz agravar o meu estado. Eu procuro evitar, né, me afastar de todos os estímulos que me causam a lembrança desses acontecimentos. Por exemplo, eu faço um esforço para evitar os pensamentos, sentimentos relacionados com os estressores, né? Mas não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu faço um esforço para evitar atividades, os locais ou as pessoas que tiveram relacionados com o acontecimento grave, mas não consigo. A minha tendência é sempre me isolar, me ficar dentro do meu quarto, né? Evitando aparecer nos locais, em atividades que me façam lembrar aquela coisa. A incapacidade de recordar, né, algum aspecto importante do trauma. Vem aquela amnésia, né? Quer dizer, momentaneamente eu começo a ficar esquecido, mas isso não significa que eu esteja me recuperando. Vem aquele esquecimento da coisa, mas eu não consigo me libertar totalmente do que está passando, né? Aí eu começo a entrar numa depressão, né, com redução de interesse, de participação de atividades significativas, né, além da ansiedade, ela é seguida assim por esse esmurecimento, por essa sensação de incapacidade, que é realmente um sinal de depressão forte provocado pelo estresse pós-traumático, né? E eu começo realmente, né, ficar com aquela sensação de que eu estou me distanciando de tudo, eu estou me afastando de tudo. Estou me afastando de todas essas pessoas com as quais eu mantinha um bom relacionamento, né, anterior. E eu começo também a sentir, a pessoa vítima, né, que o meu afeto, as minhas emoções estão se tornando aquelas coisas geladas, né? No final de tanto sofrimento, eu começo a ficar indiferente, né? E aí eu começo a não ter sensação de nenhuma perspectiva para o meu futuro. Eu começo a negar o meu próprio futuro. Tem um ouvinte aqui que ela pede para não ser identificada. Ela mora na capital do estado, ela relata que foi vítima de um assalto e de lá para cá ela sempre acha que está sendo seguida, não é? É uma característica da síndrome traumática? É um sintoma. Quer dizer, você passa a vivenciar todas aquelas cenas do assalto, né? Isso depende também muito, né, da personalidade e da formação, né, psicológica da pessoa, do estado psicológico das pessoas. As pessoas que têm, são por natureza, são muito ansiosas e pessoas que vivem aumentando o grau de medo diante da violência que nós todos corremos, de insegurança que nós corremos hoje, né? Essas pessoas que são no dia a dia, como a gente diz, são nervosas, essas pessoas geralmente elas ficam mais traumatizadas. E se você tem essa sensação de que eu estou sendo perseguida pelos bandidos que querem voltar a me atacar, né, você tem que fazer, principalmente nesse caso aí, um tratamento. O tratamento inclui, como eu disse, medicamentos, que não são aqueles remédios. Eu quero aqui, por exemplo, muitas pessoas começam a tomar os tranquilizantes. Eu sempre ressalto nas minhas palavras, nas minhas palestras aqui, de que é errado a gente começar o tratamento do estresse pós-traumático tomando tranquilizantes para dormir, né? Porque você pode até dormir, né? Aí você fica dependente, vai tomar remédio controlado para dormir, mas você não
trata do seu estresse, né? Desse dilema todo aqui que nós relatamos aqui. Então, o que é que pode acontecer? O tratamento ele tem que ser feito com antidepressivos, né? Mas, acima de tudo, com psicoterapia, porque todo é um mecanismo de superação dessas revivências que nós relatamos aqui, para que isso, como a gente fala na linguagem comum, isso saia da cabeça da pessoa, para que a pessoa perca esse medo e perca esses terrores que ela vivencia no dia a dia. É verdade que as mulheres são mais vítimas de estresse pós-traumático? As mulheres são mais vítimas da violência, né? E por isso que, por exemplo, assédio sexual, né? Bullying, né? As mulheres, por serem mais vítimas da violência, elas são mais o maior número de pessoas vitimadas por essas questões, né? Abuso sexual, violência doméstica, né? Tudo isso contribui para que as mulheres sejam as mais traumatizadas. Nós estamos aqui falando de situações de violência, assalto, acidente, enfim. Mas, por exemplo, o sentimento de tristeza durante aquele ato não pode se caracterizar como estresse, não. Porque isso é, como eu disse, uma consequência, porque o sintoma maior quem vivencia um fator desse, assim, uma situação, né, de alta magnitude, é justamente a ansiedade, né? A ansiedade, ela toma a pessoa fica, né, naquela dificuldade de concentração, a pessoa é irritada, a pessoa surtos de raiva, dificuldade em conciliar e manter o sono. Quer dizer, esse sistema de ansiedade causa tudo isso, mas, por exemplo, de início a pessoa fica hipervigilante, quer dizer, fulano, a pessoa dá aquele sobressalto, abaixo de citar o nome dele, ela já está, né, ela não consegue dormir, ela fica sempre desconfiada, ela fica sempre brechando, como a gente diz, né, para ver se tem alguma coisa perigosa por perto. Mas aí, por exemplo, se você não faz o tratamento no estado inicial ou no estado intermediário, por tempo do estresse pós-traumático, aí a tendência do ser humano é ir, como a gente diz na linguagem comum, murchando, ficando triste, né? Aquela pessoa ansiosa vai perdendo a sensibilidade e vai ficando aquela pessoa isolada, emocionalmente congelada. E isso aí é o que é um estado muito perigoso, né, de depressão, que muitas vezes a pessoa nesse estado pode até cometer o suicídio. O bom desse quadro é que a gente aprende muita coisa e por exemplo, de repente uma coisa pode nem não tem nada a ver com o assunto, mas antes de trazer aqui as perguntas que os nossos ouvintes pelo WhatsApp, existem pessoas que têm medo de tudo. Por exemplo, se o telefone toca de madrugada, já acha que é uma notícia ruim, né? Se alguém bate na porta de noite, já fica com medo de ser algo pior. Tem algo a ver com o estresse pós-traumático? Tem. Se for analisar na anamnese dessas pessoas, ninguém é nervoso por natureza, né? Sempre houve algum trauma, ou trauma de infância, ou um trauma recente, ou um trauma relacionado que causa essa hipervigilância, é isso que eu disse aqui, né? A pessoa, por exemplo, telefone, né? Ou até mesmo em casa, se você vive uma situação de extrema medo dentro da sua casa, né? Mesmo sem ter nenhum desses fatores estressantes acontecer dentro da sua casa, mas, por exemplo, há famílias onde algum parente vive uma situação de medo, de estresse pós-traumático, e isso se irradia por toda a família, e, por exemplo, de repente, entra alguém da própria família, abre a porta, a pessoa não estava esperando ninguém, aí o próprio membro da família vai entrando, quando abre, aí as pessoas ficam sobressaltadas. Ai, que susto, né? Ou então quando toca o telefone, a pessoa toca o telefone, a pessoa diz, ai meu Deus do céu, que notícia ruim pode estar esperando, né? Você fica sempre esperando uma notícia ruim, né? Pode ter relação com isso tudo, desses estresses pós-traumáticos. Afinal de contas, os estresses pós-traumáticos, eles não só são coisas impactantes, eles podem resultar também de um acúmulo gradativo de coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida. A nossa ouvinte mandou uma pergunta, o nome dela é Paula, ela diz o seguinte, eu tenho muita ansiedade, me estresso com tudo, fico muito agressiva, o que é que pode estar acontecendo comigo? Aí você tem que, por exemplo, procurar um especialista para fazer um bom diagnóstico do seu estado,
Nós não podemos dizer para ouvinte pelo rádio, né? Só com essas declarações, ela bem sabe que algumas coisas muito desagradáveis podem ter acontecido na vida dela. Por exemplo, eu sou um psiquiatra, passo de 8 até as 15, 16 horas no meu consultório, recebendo uma média de 20 pessoas. Todas as pessoas têm um caso a contar. É claro, quem vai para um médico, né? E toda a história da pessoa tem uma causa. E aí a gente tem que identificar qual a causa ou quais as causas causaram esse estado de ansiedade e esse estado assim de hipervigilância que as pessoas vivem. Outro ouvinte, ela também fala aqui da questão do estresse. Eu sou muito estressada, quando tenho raiva, fico toda me tremendo e choro muito. É uma situação também diferente da ouvinte anterior? Aí a gente também pode até ver, é um pouco parecida, mas é até bom ela ter aparecido com essa pergunta, porque tem algumas pessoas que têm a personalidade ansiosa. Quer dizer, desde pequenininha, essas pessoas começaram ou foram educadas, né, debaixo de muita opressão por parte dos pais ou por parte de familiares, ou pessoas que foram criadas assim com medo, né? Em vez de ter uma educação assim libertadora, né, da mente da pessoa, pessoas foram criadas debaixo do medo. Então, minha personalidade, são características adquiridas que são até às vezes difíceis de modificar e essas pessoas reagem, né? São, por natureza, a gente olha que elas são pessoas normais, né? Agem, trabalham, mas a gente conhece pelo estresse que elas vivem, qualquer coisinha elas ficam irritadas, elas são muito intolerantes, né? Com qualquer reação, e a gente encontra muita gente isso no trabalho, na convivência, no dia a dia, essas pessoas. Tudo bem, essas pessoas talvez não precisem nem tomar remédio, mas seria bom fazer uma psicoterapia para elas mudarem de comportamento. Para finalizar, para quem conseguiu se identificar com alguns sintomas ditos aqui por Dr. Salomão, qual o tratamento? Olha, o tratamento é isso, né? Procurar o psiquiatra se for, por exemplo, diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque aqui o psiquiatra vai começar o tratamento, né, que consiste na parte farmacológica, né? A gente trata o paciente. Hoje nós temos uma alternativa muito grande. Antigamente eram poucos os recursos farmacológicos, os remédios para o tratamento do estresse pós-traumático, mas concomitantemente, quer dizer, paralelo ao tratamento em remédios, a pessoa tem que fazer a psicoterapia. A psicoterapia pode ser feita por um psicólogo que tem a formação psicoterapeuta, que sabe fazer a terapia cognitiva, comportamental, ou outros tipos de terapias, né, no sentido de se preparar a pessoa para participar do tratamento e superar todos esses sintomas, né? Aplicando os remédios, né? E, ao mesmo tempo, fazendo a psicoterapia, 90% dos casos de estresse pós-traumático, eles têm cura. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Salomão. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu agradeço pela participação, dizer da nossa satisfação de que nós estamos contribuindo muito, né, abordando vários aspectos da saúde mental do nosso povo, né? Uma coisa nós já conseguimos, Marcos, com esses programas, né? Acabar com essa história de que psiquiatria só cuida de doido, né? Você veja aqui que cada um de nós, a maioria de nós todos, né, temos um ou outro problema relacionado à nossa saúde mental. É claro que nem todo mundo vai precisar de psiquiatra, nem muito menos de psicólogo, mas é bom que a gente identifique esses problemas, porque nós sabemos que um número muito grande de pessoas, de 30% até 45% da população tem problemas relacionados com ansiedade e depressão, né? O número de pessoas com estresse diante, né, dessa violência que nós estamos vivenciando na sociedade e no mundo inteiro, né? Aumenta o número de pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, né? É uma situação que nós, pelo menos por enquanto, não vemos nenhuma perspectiva de melhorar de uma forma coletiva, né? As pessoas sempre são submetidas à situação que nos estressam muito, né? Principalmente em épocas de crises econômicas como a que nós vivemos hoje, com perspectivas assim de desemprego e de
vê o seu padrão de vida piorado, né? A gente tem que se preparar para fazer esses enfrentamentos, por isso que eu, claro, a psiquiatria não vai resolver esses problemas da humanidade de uma forma, né? Porque aí precisa a intervenção de outras forças, de outros fatores, para que a gente possa proporcionar uma vida mais tranquila, mais em paz, mais de bem-estar, sem tantos fatores estressantes.